Fala, meus amigos da informática, fala com vocês, é o enfermeiro Raimundo. Aqui no Instituto Brasileiro Sou Enfermagem, eu vou dar continuidade à nossa série de aulas falando sobre segurança na prescrição e na administração dos medicamentos. Nós falamos nas aulas anteriores sobre práticas seguras para a prescrição dos medicamentos, depois práticas seguras para a dispensação dos medicamentos, e hoje nós vamos falar sobre práticas seguras na administração dos medicamentos. Agora chegou o momento de preparar a medicação e administrar. A administração de medicamentos é um processo multi e interdisciplinar que exige conhecimento técnico e também de prática. Para a administração segura, são necessários conhecimentos sobre farmacologia, anatomia, fisiologia, microbiologia e bioquímica. Não achem que para administrar a medicação é só chegar lá, preparar e fazer. Não, você tem que ter um conhecimento, você tem que ter técnica para que você saiba exatamente o que você está fazendo, os riscos que podem ocasionar ali naquele momento e como que você tem que lidar com cada risco. Por isso é que nós estamos preparando essa aula. Olha só esses dados aqui. A dimensão dos erros relacionados à administração de medicamentos foi apresentada em um estudo realizado em 2006 em 4 hospitais brasileiros, tendo sido evidenciado que, olha só os dados, 1,7% dos medicamentos administrados foi diferente dos medicamentos prescritos, 4,8% das doses administradas eram diferentes das prescritas. 1,5% dos medicamentos foi administrados em vias diferentes das prescritas. 0,3% dos pacientes recebeu medicamentos não autorizados ou não prescritos. Quase 2,2% dos medicamentos foram administrados 1 hora antes do prescrito e 7,4% mais de 1 hora depois do horário que estava prescrito. Que já foi. A etapa de administração é a última barreira para evitar um erro de medicamento, derivado dos processos de prescrição e dispensação, aumentando com isso a responsabilidade do profissional que administra os medicamentos. Um erro na administração de medicamentos pode trazer graves consequências aos pacientes. Devemos sempre observar a ação daquele medicamento, as interações do medicamento e os efeitos adversos. Os efeitos adversos, eles são mais necessários nesse momento do que os efeitos colaterais. Como a maioria dos problemas relacionados com a administração de medicamentos ocorre mais em ambiente hospitalar em curto prazo, ou seja, é aquele medicamento feito no momento, nós não vamos considerar muito os efeitos colaterais, apesar deles serem importantes. O que a gente precisa são os efeitos adversos, porque o efeito adverso é aquele efeito do momento. A reação adversa é a reação do momento de administrar, ou alguns minutos depois. E os efeitos colaterais da medicação são efeitos indesejados que ocorrem a longo prazo, tá? A equipe de enfermagem tem seguido tradicionalmente os 5 certos na administração de medicamentos. Depois dos 5 certos, foram introduzidos mais 2 que se transformaram em 7 certos. Hoje, as publicações elas estão apresentando agora 9 certos na administração de medicamentos e algumas publicações já estão falando em 13 certos. Eu vou falar com vocês agora, nas minhas próximas falas, sobre os 13 certos na administração de enfermagem, tá? Esses 13 certos, eles não garantem que os erros de administração não ocorrerão, mas segui-los pode prevenir significativamente
parte desses eventos, de erros de medicamento, melhorando a segurança e a qualidade na assistência prestada àquele paciente durante o processo aí de administração do medicamento. Outra coisa, eu vou apresentar esses 13 certos para vocês na ordem de execução. Eles não irão ser apresentados por mim de uma forma aleatória. Não, eu estou apresentando para vocês na sequência do que você vai ter que fazer. Assim vai ficar mais fácil de você aprender e de memorizar, tá? Então vamos lá. Primeira prescrição certa. Não dá para a gente preparar uma medicação sem prescrição. Você não pode preparar uma medicação para o paciente só porque ele pediu. Eu quero uma dipirona, então vai lá e faz. Não. Você tem que ter a prescrição médica. O médico prescreveu, então a prescrição ela está na sua mão. Com a prescrição na sua mão, aí sim, você vai verificar o quê? O nome completo do paciente, a data de nascimento, todas as informações que for necessário, que for importante de identificar o paciente, tem que ter ali, naquela prescrição, no mínimo 2 informações. E aí varia muito de prescrição para prescrição. Existem prescrições que têm o nome do estabelecimento, o nome do hospital, o número de prescrição, o número de atendimento, o número do prontuário. Mas algumas informações, elas são obrigatórias. O que é obrigatório ter? É obrigatório ter o nome completo do paciente, mais alguma outra informação, além do nome completo. Por exemplo, a data de nascimento. É obrigatório ter a data. Essa data é a data de hoje, não é a data de ontem, ou a data de amanhã. É a data daquele momento. Aí vem a prescrição, né? O nome do medicamento, a dosagem, a via, de uma forma correta, você vai olhar se está correto. E, por fim, tem que ter o nome do profissional prescritor com o carimbo e assinatura. Na identificação de qualquer inconsistência de informações na prescrição, ela deve ser devolvida para o prescritor para ele fazer a correção, ou para ele refazer, ou então para ele complementar essa prescrição. Aqui tem um modelo bem simples de prescrição. No cabeçalho tem o nome do paciente, com algumas informações como data, hora, o leito, o setor. Logo em seguida vem a descrição das medicações e, por fim, vem o carimbo e a assinatura do profissional que prescreveu. Bom, depois que você verificou a prescrição, o nome do paciente está ok, medicamento ok, às vezes você tem que verificar até mesmo se aquela prescrição é realmente do seu setor. E ela vem dizendo, esse paciente aqui não é meu, é do setor X. Aí você tem que devolver, porque às vezes em hospitais, quando tem muitas enfermarias, pode acontecer prescrições cruzadas aí de outros setores acabar chegando onde não deve chegar. E aí você tem que identificar já de cara. Tá, prescrição ok. Agora vamos ver o horário. O horário chegou de administrar aquela medicação, preparar o medicamento de modo a garantir que a sua administração seja feita sempre no horário correto, para garantir a adequada resposta terapêutica, preparar o medicamento no horário oportuno e de acordo com as recomendações do fabricante, assegurando-lhe estabilidade. A antecipação ou o atraso da administração em relação ao horário pré-definido somente poderá ser feito com o consentimento do enfermeiro ou do médico. Pronto, nós verificamos a prescrição, verificamos o horário. Vamos supor, está no horário de fazer uma determinada medicação. Então, vamos ver o medicamento, separar esse medicamento, que é o medicamento certo. Conferir se o nome do medicamento que você tem na sua mão é o mesmo que está prescrito. O nome do medicamento ele deve se confirmar com a prescrição antes de ser administrado. Isso é óbvio, né? Você não vai pegar a medicação e vai administrar sem estar prescrito.
conhecer o paciente e a história de alergia, se ele é alérgico ou não. Identificar os pacientes alérgicos de forma diferenciada, com pulseira e aviso em prontuário alertando toda a equipe. Todos os fatos descritos pelo paciente, pelo cuidador, pelo familiar ou observado pelo técnico de enfermagem ou pelo enfermeiro ou por qualquer membro da equipe, sejam eles reações adversas, efeitos colaterais, erros de medicação, recusas ou qualquer outra intercorrência, deve ser registrado no prontuário do paciente e, em alguns casos e nos casos necessários, deve também ser feita a notificação. Assim, agora a validade certa. Verificamos a prescrição, verificamos o horário, está na hora de fazer, separamos a medicação, aí na hora que você separa a medicação, a ampola. Vou dar um exemplo aqui de uma ampola. A ampola está ali na sua mão. Aí você vai fazer o quê? Verificar a data de validade. Observar a data de validade antes de administrar o medicamento. Medicamentos que estiverem vencidos não devem ser administrados. É óbvio, né, pessoal? E devem ser comunicado ao responsável pelo setor para fazer a retirada e os encaminhamentos necessários daqueles medicamentos vencidos. Comunicar ao enfermeiro, ao farmacêutico, ao administrativo e, em caso necessário, à direção. Não é necessário informar para todo mundo, né? Mas se você informar ao enfermeiro, já está valendo. Ah, tem enfermeiro e também tem o farmacêutico que ele vem pegar a medicação, entregar, fazer vistoria, avise. Ah, não tem enfermeiro. No momento ali só tem o administrativo, pois avise o administrativo. Se ele estiver relação direta com as medicações. Ah, não tem ninguém, só tem o pessoal da direção. Avisa o pessoal da direção, da coordenação, tá? Não fique sem avisar, tem que avisar a pessoa responsável para providenciar aí a retirada do setor e a reposição. Tá, verifiquei a validade daquela medicação. Agora eu vou ver a forma daquela medicação e a apresentação. Ela tem que estar na forma ou apresentação certa. Verificar se o medicamento está na sua forma de apresentação correta, como por exemplo, cloreto de sódio a 0,9% ou cloreto de sódio a 20%. Qual que você vai utilizar? O médico prescreveu cloreto de sódio a 0,9%. A ampola ela é igual a outra ampola de 20%. Então, você tem que ter certeza que você pegou o medicamento que tem a apresentação de acordo com a prescrição, ok? Checar se o medicamento a ser administrado possui a fórmula farmacêutica e via de administração prescrita. Eu vou citar um exemplo prático. O cetoprofeno, existe cetoprofeno na ampola que ele é intramuscular e existe cetoprofeno na ampola que é endovenoso. Se o médico prescreveu cetoprofeno endovenoso e no posto não tem, só tem intramuscular, então você não vai fazer, porque na ampola está dizendo que só pode ser administrado intramuscular, tá? E isso é muito sério, você tem que prestar muita atenção com esses detalhes. Checar se forma farmacêutica e a via de administração prescritas estão apropriadas à condição clínica do paciente. É uma outra informação, também um detalhe, isso daqui é um detalhe muito importante. Ou seja, se o médico prescreveu para um paciente medicamento intramuscular, mas é impossível ou inviável realizar aquela medicação por alguma situação clínica que o paciente esteja enfrentando, aí você tem que conversar com o médico. Não é porque o médico prescreveu e porque não dá para fazer que você vai deixar de mão. Não. Se o médico prescreveu alguma medicação e por alguma eventualidade não dá para fazer, você tem que comunicar ao médico para que ele possa providenciar talvez uma outra via de administração para aquela medicação,
Nunca fique sem avisar. Sanar as dúvidas relacionadas à forma farmacêutica e à via de administração, prescrita junto ao enfermeiro farmacêutico e ao prescritor. Você está com dúvida? Não fique com dúvida, converse com o enfermeiro, converse com o farmacêutico se houver essa possibilidade e converse com o médico, né? A farmácia deve disponibilizar o medicamento em dose unitária ou manual de diluição, preparo e administração de medicamentos, caso seja necessário realizar a trituração e suspensão do medicamento para a administração por sonda nasogástrica ou nasoentérica. É a farmácia que deve informar como que vai ser manipulado esses medicamentos que são administrados aí por via nasogástrica ou nasoenteral. Cada hospital tem as suas particularidades. Ok, agora nós vamos ver a dose certa daquele medicamento. Você já está com o medicamento na mão, né? Você viu o que do medicamento? Você consegue lembrar? A validade, a forma ou a apresentação. E se o medicamento era o medicamento certo. Agora, a dose certa do medicamento. Conferir atentamente a dose prescrita para o medicamento. Doses escritas com 0, e ponto devem receber atenção redobrada, conferindo as dúvidas com o prescritor sobre a dose desejada, pois podem redundar em doses 10 ou 100 vezes superiores à desejada. Certificar-se de que a infusão programada é a prescrita para aquele paciente. Verificar a unidade de medida utilizada na prescrição, em caso de dúvidas ou medidas imprecisas como colher de chá, colher de sopa, ampola, consultar o prescritor e solicitar a prescrição de uma forma de medida do sistema métrico que nós mais utilizamos, que é ml ou miligrama. Conferir a velocidade do gotejamento e programação do funcionamento das bombas de infusão contínua em caso de medicamento de uso contínuo, tá? Não pode ser muito rápido nem muito lento, tem que ser de acordo com a necessidade. Realizar dupla checagem dos cálculos para o preparo e programação de bomba para a administração de medicamentos potencialmente perigosos ou aqueles medicamentos também chamados de alta vigilância. Medicamentos de uso, se necessário, deverão, quando prescritos, ser acompanhados da dose, posologia e condição de uso. Solicitar a complementação do prescritor em caso de orientações vagas, tais como fazer, se necessário, conforme ordem médica ou a critério médico, para possibilitar a administração. Não pode ter essas informações vagas na prescrição. Sempre que houver, tirar dúvida com o médico e pedir para ele fazer a complementação do que significa isso, porque não existe um padrão, né, para esses termos como fazer se necessário, mas ele tem que fazer se necessário quando, como, conforme ordem médica. Que ordem médica, entendeu? Pronto, aí já temos a dose certa. Agora vamos ver a compatibilidade. O que são compatibilidades? São interações físico-químicas que ocorrem quando 2 ou mais medicamentos são administrados na mesma solução ou misturados no mesmo recipiente, e o produto obtido é capaz de inviabilizar a terapêutica clínica, ou então potencializar, né? Então, acontece muito de misturarmos aí vários medicamentos na hora de administrar. Até mesmo é muito comum misturar esses medicamentos no soro, quando o paciente, principalmente quando deu entrada numa urgência-emergência. Mas a gente tem que verificar essa compatibilidade, porque existem medicamentos que são incompatíveis um com o outro. Verificar se a medicação administrada é compatível com a outra que o paciente
já recebeu ou se ele vai receber ali naquele momento, pois existem algumas drogas que não podem ser administradas juntas. Algumas vão ter algumas reações adversas severas, outras vão perder o efeito e outras vão ser mais potencializadas. Pronto, preparamos a medicação dentro desses 7 certos anteriores que nós falamos. Agora você, com a medicação preparada, vai ali separar o seu paciente, identificar o seu paciente. Deve-se perguntar ao paciente o seu nome completo antes de administrar o medicamento e utilizar no mínimo 2 identificadores para confirmar se esse paciente é o paciente correto, como, por exemplo, o nome dele completo com a data de nascimento. Nessa etapa, é importante que o profissional faça perguntas abertas e que necessitem de mais interação com aquele paciente, tais como, por favor, diga-me o seu nome completo. Além disso, é importante verificar se esse paciente corresponde ao nome identificado na pulseira, nome identificado no leito e nome identificado no prontuário. Caso o paciente apresente baixo nível de consciência, impossibilitando-o de confirmar o seu nome completo, a equipe assistencial deverá conferir o nome do paciente descrito na prescrição com a pulseira de identificação, devendo ainda associar pelo menos mais 2 identificadores diferentes, como a data de nascimento, o número do CPF, o nome da mãe. Outra estratégia que auxilia a evitar a administração de medicamentos ao paciente de uma forma errada é se existir uma norma interna no estabelecimento de saúde que evite esses erros dentro do possível. E também que 2 pacientes que têm o mesmo nome fiquem juntos, internados simultaneamente na mesma enfermaria. Bom, eu já identifiquei meu paciente. Esse realmente é o meu paciente em que eu vou administrar a medicação. Agora eu preciso fazer a orientação ao paciente antes de administrar. Olha só. Comunicar o paciente quando você for medicá-lo. Seu José, acabei de chegar aqui com essa medicação, nós vamos administrar ela, tá? Aí ele vai fazer as perguntinhas, que medicação é, e você vai dizer, olha só, avisando qual é o medicamento, a via que você vai administrar, pois é um direito do paciente saber o que está recebendo, principalmente medicamento na via endovenosa, que aí é fatal. Esclarecer dúvidas sobre a razão da indicação do medicamento, sua posologia ou outras informações necessárias antes de administrar. E se tiver necessidade, consultar o médico. Orientar e instruir o paciente sobre qual medicamento está sendo administrado, falando o nome do medicamento, a justificativa daquela indicação, os efeitos adversos esperados e aqueles que necessitam de acompanhamento ou então de monitorização. Garantir ao paciente o direito de conhecer o aspecto dos medicamentos que está recebendo, a frequência com que será administrado, bem como sua indicação, sendo esse conhecimento útil na prevenção de erro de medicamento, além de garantir a esse paciente de que ele tem o direito de recusar a medicação. Via certa. Bom, identificamos o paciente, nos apresentamos a ele, apresentamos a medicação, fizemos a orientação a esse paciente, agora eu vou administrar. Ou seja, agora é a via certa. Vou identificar a via certa de administração. Identificar a via de administração prescrita. Verificar se a via de administração prescrita
é a via tecnicamente recomendada para administrar determinado medicamento. Não é porque o médico, como eu falei outras vezes, não é porque o médico prescreveu que está certo. O médico pode prescrever e está errado. E aí você, se identificar algum erro, você não faz. Lavar as mãos antes de preparar a medicação, e isso vale para qualquer procedimento que vamos realizar ali para o paciente ou com o paciente. Verificar se o diluente, o tipo e volume, se ele foi prescrito e se a velocidade de infusão foi estabelecida, analisando sua compatibilidade com a via de administração e com o medicamento em caso de administração por via endovenosa. Avaliar a compatibilidade do medicamento com os produtos para a saúde utilizados para a administração, como seringa, catéter, sonda, equipos e outros. Identificar no paciente qual a conexão correta para a via de administração prescrita em caso de administração por sonda nasogástrica, nasoenteral ou por via parenteral. E isso daqui, pessoal, é muito importante e muito sério, tá? Olha só, identificar no paciente qual a conexão correta para a via de administração prescrita em caso de administração por sonda nasogástrica, nasoentérica ou via parenteral. Nós estamos falando aqui da via certa, tá? Naqueles pacientes que têm muitos dispositivos conectados ao seu corpo, você pode se confundir e pegar uma conexão errada. Por isso, você tem que se atentar a essas conexões, se é uma conexão de nasogástrica, nasoentérica ou parenteral, para que você possa fazer de uma forma correta. Tome muito cuidado porque essas conexões elas se parecem muito. Realizar a antisepsia do local da aplicação para a administração de medicamento por via parenteral, né? Você tem que fazer a asepsia. Esclarecer todas as dúvidas com a supervisão de enfermagem, também com o prescritor ou com o farmacêutico, antes de administrar o medicamento. Esclarecer as dúvidas de legibilidade da prescrição diretamente com o prescritor. Não adianta perguntar para o enfermeiro, para o farmacêutico, você tem que perguntar mesmo para quem prescreveu, que aí você vai ter 100% de certeza. Bom, identificamos a via, agora sim nós vamos administrar, mas na hora de administrar existe o tempo de administração correto ou certo. É de extrema importância que o medicamento seja infundido num tempo certo, pois existem alguns medicamentos que precisam de um tempo X para fazer o efeito esperado, como por exemplo os antibióticos. Mas, nesse momento aqui, como nós estamos falando de um paciente hospitalar, o tempo de administração também pode ser empregado neste exemplo aqui, o tempo que você está fazendo aquele medicamento correr, tá? E aí tem alguns medicamentos que não podem ser rápidos e outros que não podem ser muito devagar. Portanto, você tem que prestar bastante atenção. Orientação correta. Esclarecer dúvidas sobre a razão da indicação do medicamento, sua posologia ou outra informação antes de administrado ao paciente, junto com o prescritor. Tudo antes, tá, pessoal? Orientar e instruir o paciente sobre qual medicamento está sendo administrado, o nome, justificativa, isso que a gente já falou. Agora a resposta certa, porque isso aqui já tinha pulado já. Tempo de administração, que eu falei, né? Que você não pode administrar o medicamento de uma forma rápida e nem muito lento, tem que ser no tempo certo. E agora a resposta certa. A resposta certa é o que você espera depois de administrar aquele medicamento. Observar cuidadosamente o paciente para identificar
quando possível, se o medicamento teve o efeito desejado. Registrar em prontuário e informar ao prescritor todos os efeitos diferentes, de intensidade, de forma, do esperado para o medicamento. Deve-se manter clara a comunicação com o paciente, ou com o cuidador, ou com o familiar, considerar a observação e relato do paciente. Nós temos sempre que considerar a observação do paciente, o relato do paciente, se ele está sentindo alguma coisa, se ele não está sentindo, não fique achando que o paciente está mentindo, tá? Você tem sempre que considerar o que o paciente está falando. Sobre os efeitos adversos do medicamento administrado, incluindo respostas diferentes do padrão usual, e registrar os parâmetros de monitorização adequados no prontuário, sinais vitais, glicemia, capilar, etc. Por último, o registro certo. A gente fez tudo. Já administramos a medicação, agora nós vamos fazer o registro correto ali no prontuário do paciente. Que foi aquilo que eu falei, né? Que a gente vai aqui, ó, na resposta certa. É um momento que você esperou daquele paciente, se teve uma resposta certa, o desejado. Se teve algo que foi indesejado, você observou e identificou tudo isso. Agora a gente vai fazer o registro certo da administração. Tudo o que aconteceu. Desde o momento que você preparou até esse momento que você está indo registrar, que foi alguns minutos depois da administração. Registrar na prescrição o horário da administração do medicamento, checar o horário da administração do medicamento e cada dose, né? A cada dose. Se o medicamento está lá de 6 em 6 horas, você vai checar somente o horário que você fez, deixando os outros horários para não checar. Checar só quando forem realizados. Registrar todas as ocorrências relacionadas aos medicamentos, tais como adiamentos, os cancelamentos, o desabastecimento, as recusas do paciente e os efeitos adversos. Temos que sempre lembrar que o paciente tem direito de se recusar, tá? Anotar quaisquer intercorrência, lembrar que o paciente tem direito de recusar a medicação. Não se deve administrar medicamento sem a autorização do paciente. Se ele fala que ele não autoriza, e aí você não faz. E a palavra dele vale, entendeu? Bom, nós falamos sobre práticas seguras para a administração dos medicamentos na enfermagem. E demos ênfase nesta aula falando sobre os 13 certos nessa administração. Falamos sobre os 13 certos de uma forma sistemática, na forma que você vai utilizar, porque assim vai ficar mais claro e vai ficar mais fácil de você memorizar a sequência. Na nossa próxima aula, nós vamos falar da assistência de enfermagem na administração de medicamentos. Eu espero que vocês estejam gostando dessa nossa sequência de aula. Nos vemos até a próxima e tchau, tchau.